Seja bem-vindo ao canal Engrandecendo a Jesus. Me chamo Santílio Júnior e nesse dia irei falar sobre Enoque, o homem que não provou a morte, tipo da igreja arrebatada. Você sabia que havia dois Enoque? Um Enoque, ele era filho de Caim, e outro Enoque, ele era descendente de Sete. Sete este, que era filho de Adão e Eva, e foi dado aos dois depois da morte de Abel. O Enoque que eu quero tratar nesse dia é o Enoque que andava com Deus. Quero deixar para todos em Gênesis 5 e 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Diz a palavra do Senhor que Enoque andava com Deus, e ninguém mais o viu, porque Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque ele foi arrebatado para os céus. Ele foi trasladado para não ver a morte. E o que é andar com Deus? Significa uma íntima comunhão com Deus. Isso é andar com Deus. O escritor aos Hebreus ele vai dar um exemplo sobre o andar com Deus, que ele fala a respeito de Enoque também. Hebreus 11 e o versículo 5 diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, o escritor aos Hebreus vai trazer dois exemplos sobre o que é andar com Deus. Primeiro é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E também que ele alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ou seja, outro exemplo de andar com Deus é agradar a Deus. Ou seja, ele deu dois exemplos. Ele diz para o Senhor que antes dele ser trasladado, ele alcançou o testemunho que agradava a Deus. Que possamos também ter testemunho que agrada a Deus. Enoque, ele é um tipo da igreja arrebatada. Ou seja, Enoque ele foi trasladado para os céus antes do dilúvio, porque houve um dilúvio sobre a terra e ali devastou toda a humanidade. E ninguém sobreviveu a não ser Noé com a sua família, a qual entraram na arca e ali sobreviveram. Mas toda a humanidade foi devastada. Não ficou nenhum ser vivente a não ser o que estava dentro da arca, que foi Noé, sua família e os animais, a qual Deus colocou lá dentro. Então, por isso que ele é um tipo da igreja arrebatada. Jesus voltará. E sobre isso também profetizou Enoque, como está lá em Judas, o versículo 14. Vamos lá em Judas, todos abram para meditar também. Judas 14 diz assim: Estes e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então Judas fala que Enoque profetizou que Jesus voltará com milhares dos seus santos. E ele voltará. Então nós devemos estar preparados a andar com Deus como Enoque andou, porque a vinda do Senhor é certa. E aquele que está em santidade com Deus, ele irá para os céus morar com Jesus, estarem para sempre com o Senhor. Porque, como Enoque foi trasladado antes do dilúvio, a igreja arrebatada também irá morar com Jesus antes da grande tribulação que cairá sobre toda a terra. E haverá uma tão grande tribulação que nem antes e nem depois haverá tão grande tribulação. Então que a gente possa estar preparado, que a gente possa andar com Deus, como Enoque andou, que ele seja um exemplo para nós, que a gente venha agradar a Deus, ter fé no Senhor, continuar na sua presença. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.